agora. A gente abre espaço aqui no Contexto Metrópolis para a coluna da Andresa Matais. Ela que já está aqui comigo, já vou até aqui para a câmera aberta, já vou dar boa tarde, boa tarde. Bem-vinda, Andresa. Obrigada, Neila. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa. Tem muito assunto. Eu já quero começar falando sobre a história do filho do presidente Lula, que viajou para a China com o ex-sócio da Fictor, o Luiz Felipe Gomes Rubini, que foi alvo da operação de ontem da Polícia Federal. Queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Falamos um pouco aqui hoje no contexto sobre CPMI do INSS, a questão de investigação da quebra de sigilos do Lulinha. E agora a gente fala sobre ele mais uma vez. Qual seria essa relação? O Lulinha está sendo tão citado quanto o Daniel Worcaro, né, nesses últimos tempos. Assim, virou protagonista de várias frentes de escândalos que o país está apurando, Neila. E agora, né, com essa operação que pegou lá o pessoal do Banco Fictor, né, são dois sócios do banco, se descobriu primeiro que ele era muito amigo, né, de um dos sócios, e agora o outro, ele viajou com ele na China numa agenda paralela à agenda do presidente Lula. E a informação que a gente tem é que o Lulinha fazia isso com frequência. Então o Lula viaja para o exterior para alguns eventos e o Lulinha vai acompanhado de empresários. Não se sabe se todas essas viagens também são bancadas por empresários, mas como a gente tem visto que é um padrão, né, na vida do Lulinha, muito possivelmente pode-se chegar também a isso, né, de que mais essa viagem também foi bancada pelo pessoal da Fictor, né, nesse caso. Então ele estava lá com esse empresário no momento em que o pai estava negociando coisas ali com outros países. Então precisa ser explicado. O Lulinha não pode ter amigos, o Lulinha não é um homem público, mas porque todos os amigos do Lulinha são pessoas completamente enroladas. E nesse caso, mais especificamente, pessoas que têm envolvimento com facções criminosas, né? As investigações já estão mostrando isso, documentos que foram encontrados, né, do Rubini e do outro sócio do Banco Fictor, com facções criminosas, né, Comando Vermelho, PCC. Então, que amigos são esses que o filho do presidente tem? O outro sócio do Fictor, que vou pedir para a produção um help, porque eu esqueci o nome, inclusive já disse, né, para a gente aqui no Metrópolis que eles são amigos pessoais, né, de frequentar a casa, não é um mero conhecido. Então, os negócios dessas pessoas, tanto desse grupo Fictor quanto do careca do INSS, são negócios ilícitos. Eles não têm outros tipos de negócios que você poderia dizer, olha, eu não sabia que essa pessoa estava envolvida com isso e tal. Não, são negócios que sempre cheiraram mal e o Lulinha aparece não só como amigo, né? A Folha de São Paulo publicou ontem que ele fazia uma consultoria para o Banco Fictor. A gente já tinha essa informação anteriormente, nele consultamos o Banco Fictor e eles negaram, ou seja, eles mentiram, tentaram esconder essa relação de negócios com o filho do presidente, mas agora com essa investigação isso também veio à tona. Vamos ver se o presidente Lula vai chamar o filho de novo a dar explicações. Ele chamou 4 vezes já. Tá ruim essa explicação, né? Porque você já deu uma e toda hora o pai chama para que ele dê explicações com relação às questões ligadas ao careca do INSS. Né? A gente divulgou na minha coluna aqui no Metrópolis, eu e meu colega André Chalders, que o Lulinha fez uma viagem extremamente luxuosa para ver a aurora boreal. Eu brinco que quando você vai fazer essas viagens assim, para a Finlândia, para esses lugares, é porque você já fez todo o circuito de viagem. CVC, né? Você já foi para a Europa, para a Disney, né? Aí quando você começa a ganhar muito dinheiro, você vai para esses lugares assim mais diferenciados do circuito ali, Paris, Nova York, né? Mas, é claro, ele não pagava nada do bolso dele. Neste caso, quem pagava era a Roberta Luxinger, que é uma lobista, sócia do Lulinha, né? Sócia informal do Lulinha, e que recebia dinheiro do careca do INSS. Então, o dinheiro não vai para a conta do Lulinha. Por isso que a quebra do sigilo do Lulinha não aparece basicamente nada que possa ensejar ali que ele está recebendo uma mesada, porque o dinheiro ia para a Roberta e o que a Roberta fazia era pagar as contas do Lulinha. Então é preciso que a Polícia Federal chegue nessa agência de viagens, que é da Marina Mantega, filha do ex-ministro Guido Mantega. Diz, inclusive, que a Roberta Luxinger era namorada do Guido Mantega, e faça ali uma apuração, uma quebra de sigilo, para ver se essa agência da Marina
tem outras viagens do Lulinha, e aí é só você casar se o Lulinha pagou ou não a viagem. Se o Lulinha viajou, alguém tem que pagar essa viagem, né? E é uma viagem caríssima, no mínimo ali 300 mil reais por família, né? O Lulinha, a mulher e os 2 filhos, porque são roteiros em que eles ficaram ali, ninguém ficou ali em Airbnb, ou em hostel, ou em pensão, né? São hotéis super exclusivos que o filho do presidente estava. Por que que ele não pagou? E por que que alguém pagou uma viagem deste montante para o filho do presidente? Precisa ser esclarecido, e agora esta relação dele com o Banco Victor também. O Lulinha atuou de alguma forma para que o Banco Victor comprasse o Master nessa transação, para que o Banco Central aceitasse essa venda? De que forma ele atuou para o Victor? Isso também precisa ser esclarecido. A gente está falando do filho do presidente da República, que tem acesso, que tem sobrenome para abrir portas, né, nele. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção nessas andanças do Lulinha. A CPMI do INSS se recusa a investigar o Lulinha. Qualquer tipo de requerimento apresentado pela oposição é derrubado ali, mas a Polícia Federal está investigando. Esse processo está com o ministro André Mendonça, e o que eu apurei é que, com relação a Roberta, está bastante avançado. A Roberta hoje usa uma tornozeleira eletrônica. Não duvidaria que muito em breve a gente veja aí uma prisão da Roberta, e aí vamos ver se presa ela contaria o que sabe. Dizem que sim. Falando sobre ainda esse caso do Lulinha e do Grupo Victor, claro, a coluna sempre escuta os 2 lados, né? Sempre procura saber o que o Lulinha tem a dizer e o que foi que o advogado disse. A nota está até aqui, ó, dizendo que o Lulinha nunca teve relação comercial com o Luiz Felipe, não teve nenhuma relação de amizade. A época mencionada na matéria muito anterior à operação deflagrada hoje não existia notícia ou fato que justificassem desconfiança ou que exigissem que Fábio Luiz evitasse contato com aquele indivíduo. Resumindo, nega, mas confirma. Mas resumindo, eles acabam dizendo assim: poxa, Andresa, você está dizendo que o Lulinha não pode ter amigos, não pode ter contatos no celular. Exatamente, é sempre a desculpa que eles dão, né? O problema é aquilo que a gente estava comentando, assim, o careca do INSS não tem nenhum tipo de negócio lícito, e essa turma aí do Banco Victor também, né? Era um banco para lavar dinheiro, e agora a gente está descobrindo que é para lavar dinheiro de facções criminosas. Então ele não é dono. Por que ele não é amigo do dono do Bradesco, do Itaú, que são instituições, né, que são consolidadas? Se você falar, ele é amigo do presidente do banco do BRB, aí é diferente. Olha, eu não sabia que o BRB tinha negócios ilícitos, né? É um banco consolidado. Agora o Banco Victor, eu duvido que alguém tenha ouvido falar, e se o Lulinha frequentava a casa dele, devia saber muito bem da onde que vinha aquele dinheiro todo. Então ele precisa sim explicar. E mais, Neila, a gente disse aqui que o Lulinha está morando em Madrid, e a gente precisa saber, afinal, quem são os empresários que contrataram a empresa de consultoria do Lulinha, que ele só abriu a empresa agora, depois que o escândalo veio à tona, muito possivelmente para poder justificar alguns ganhos que ele teve. Ele não tinha essa empresa antes. Então, quem são esses empresários? Para que a gente saiba se esses empresários estão conseguindo benefícios no governo do pai dele. Porque isso já aconteceu no outro mandato do presidente Lula, no primeiro mandato, em que uma empresa de telefonia, que hoje é a Oi, foi beneficiada pelo governo e contratou o Lulinha, o filho do presidente. Então, essas informações precisam estar às claras. A gente está em época de eleição, vamos lembrar que na última eleição presidencial, o que mais o presidente Lula cobrava e dizia que ia fazer era transparência, porque o Bolsonaro colocou muitas coisas com sigilo de 100 anos. Sim. Então ele dizia, o primeiro ato que eu vou tomar é tirar o sigilo. E teve lá uma solenidade, uma cerimônia, em que ele foi assinando vários documentos. Repetiu depois tudo que o Bolsonaro fez, colocou sigilo principalmente nos gastos da Janja, né? Nós não estaríamos aqui para quando esses sigilos forem abertos, porque daqui 100 anos, acho que a medicina não vai evoluir a esse ponto, né, Neila? Não. Para a gente chegar até lá, mas colocou o sigilo e agora não trata com transparência, né, quais são as atividades aí do seu filho, que todo mundo já está percebendo que tem coisas muito esquisitas nessa história, Neila. E aí a defesa sempre vem assim, já tinha negado, né, a viagem que a gente revelou no Metrópolis
do Lulinha com o Careca do INSS lá para Portugal. Quando a gente revelou que essa viagem foi paga pelo Careca do INSS, a resposta que a defesa deu foi que eles estavam no mesmo voo. Isso não significa que viajaram juntos. Então o voo tinha 300 pessoas, significa que todo mundo estava com o Lulinha? Não, eles estavam no mesmo voo. É uma resposta ridícula, né? Depois que se comprovou que, na verdade, as passagens foram pagas pelo Careca do INSS, sim, aí caiu por terra essa versão da defesa. Então também seria mais honesto, né, que a defesa do Lulinha tratasse com transparência essas questões. Falaram tanto que o Lulinha queria falar, né? Até agora você viu nada. algum depoimento, Neila? Também não vi. Estou esperando. A gente já convidou o Lulinha, né, para dar entrevista também para o conto. Se a Polícia Federal não quiser te ouvir, Lulinha, a gente quer. A gente tem muitas perguntas a fazer, assim como foram feitos muitos questionamentos na época do governo Bolsonaro aos filhos do Jair Bolsonaro, sim, que tem mandatos. Então tem muita gente que, quando é dos filhos do Bolsonaro, comenta, mas não comenta agora quando é do filho do presidente. Nós, eu acredito que da imprensa temos que ter isenção para falar de todos os filhos. Se eles fizeram alguma coisa esquisita, temos aqui que jogar a luz sobre isso, né, Neila?